Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Júlio Anderson, professor de Direito Tributário, e hoje veremos o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. O IPTU é um tributo de competência dos municípios. Significa, então, que, através de lei municipal, os municípios instituem seus próprios IPTUs, seus próprios impostos sobre as suas propriedades territoriais e prediais urbanas. Então, nós vamos ter a Câmara de Vereadores, juntamente com o prefeito, que irão elaborar tais leis, criando os seus impostos. Muito bom. O IPTU, olha só, questão de prova, tá? O IPTU, em regra, como todo tributo, deve seguir os princípios tributários, tá? Agora, olha só, com relação à fixação da base de cálculo do IPTU e do IPVA, não seguirá, não atenderá o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, olha só, matéria de prova, exceção ao princípio da noventena, tá? A fixação, apenas a fixação da base de cálculo do IPTU e do IPVA não atenderá o princípio da anterioridade nonagesimal. É obrigado a atender a anterioridade genérica de exercício. Então, uma vez que eu publico a lei fixa na base de cálculo, eu não posso cobrar no mesmo ano. Então, só posso cobrar no exercício seguinte, mas não preciso esperar 90 dias. Então, significa que, se eu publicar a lei, tá, fixando a base de cálculo no dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, eu já posso cobrar do contribuinte o aumento do tributo. Isso porque, meus amigos, a gente vai ver o fato gerador, em regra, o fato gerador do IPTU ocorre dia 1º de janeiro, de cada ano. Então, se eu aguardasse a noventena, eu só poderia cobrar esse IPTU, o município, que o IPTU é uma das principais fontes de receitas do município, ele só poderia cobrar esse tributo lá para o mês de abril. Então, poderia haver um prejuízo muito grande aqui para a receita do município. Por isso é que a fixação da base de cálculo do IPTU e do IPVA não precisa aguardar 90 dias. Muito bom. Qual que é o fato gerador do IPTU? Gente, nós vimos o ITR, e a gente viu que o fato gerador do ITR é o domínio, a propriedade, o domínio ou a posse do imóvel situado fora da zona urbana do município. Ora, se o ITR tem como fato gerador a ocupação do imóvel fora da zona urbana do município, o IPTU só pode ser o inverso. Então, o fato gerador do IPTU será a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel situado dentro da zona urbana do município. Aí a gente vai ter um outro problema, o conceito de zona urbana. O que é zona urbana? Tá? Gente, a zona urbana vai ser aquela fixada por lei municipal. Então, olha só de quem é a competência para fixar a zona urbana do município. Então, o município ele é composto pela zona urbana ou pela zona rural. Então, quem é que tem competência para fixar a zona urbana do município? Essa competência é da lei municipal. Então, a lei municipal é que vai fixar a zona urbana do município ou a área de expansão urbana. Então, o imóvel, então quando a gente for analisar o imóvel para fins de IPTU ou de IPVA, ou de ITR, o que a gente tem que verificar? Primeiro, a localização desse imóvel. Se ele estiver dentro do perímetro, primeiro passo aqui para saber se ele vai pagar IPTU ou se ele vai pagar ITR. Então,
o primeiro passo é esse, localizar o imóvel e saber se ele está na zona urbana ou na zona rural. Então, a lei municipal terá competência para fixar o perímetro urbano do município ou a área de expansão urbana. Então, se o imóvel, primeiramente, estiver dentro dessa área, então o primeiro passo aqui para definir que esse imóvel é urbano e estará sujeito ao IPTU. Mas o primeiro passo, por quê? Porque não é só o único critério para definir se o imóvel é urbano. Por quê? O artigo 32 do Código Tributário Nacional vai trazer requisitos, tá? Não só o imóvel tem que estar dentro da zona urbana, como ele vai ter que atender requisitos. O artigo 32 vai dizer o quê? Que o imóvel, para ser considerado urbano, primeiro, precisa estar dentro da zona urbana. E segundo, esse imóvel tem que ser atendido por pelo menos 2 dos benefícios mantidos ou feitos pelo poder público. E aí o artigo 32 vai enumerar quais são esses benefícios mantidos ou feitos pelo poder público. Então, o imóvel, tá, ele vai ter que estar dentro da zona urbana e ter pelo menos 2 desses requisitos. Porque, olha só, se o imóvel estiver no centro da cidade, lá no centro da área urbana, e ele só tiver um desses benefícios, ele não vai estar sujeito ao IPTU. O seu contribuinte poderá poderá pleitear aqui o pagamento do tributo através do ITR, que geralmente vai ser bem mais baixo comparado ao IPTU em razão do tamanho aqui da área e, evidentemente, o ITR ele vai incidir com menos peso. Então, olha só, vejam vocês, para que o imóvel seja considerado urbano, ele tem que atender os seguintes requisitos. Primeiro requisito, está dentro da área considerada urbana pela lei municipal ou área de expansão urbana. E segundo, esse imóvel tem que ser beneficiado por pelo menos 2 dos benefícios criados ou mantidos pelo poder público, de acordo com o artigo 32. E olha só, que benefícios são esses? O artigo 32 vai enumerar os seguintes benefícios. Vai falar o seguinte, primeiro benefício, meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. Segundo benefício, abastecimento de água. Terceiro benefício, sistema de esgotos sanitários. Quarto benefício, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Quinto benefício, escola primária ou posto de saúde a uma distância de, no máximo, 3 quilômetros do imóvel em consideração. Então, olha só, vejam vocês, se o imóvel estiver dentro da zona urbana ou na área, ou dentro da área de expansão urbana, e ele atender pelo menos 2 desses requisitos aqui, desses 2 benefícios feitos ou mantidos pelo poder público, quais são? Rede de iluminação pública, rede de abastecimento de água, calçamento da rua com meio-fio para escoamento das águas pluviais, rede de esgotos sanitários, escola primária ou posto de saúde a uma distância de, no máximo, 3 quilômetros do imóvel em consideração. Então, se ele tiver, esse imóvel for beneficiado por pelo menos 2, ele vai ser urbano e estará sujeito ao IPTU e não ao ITR. Tá? E outra, a área de expansão urbana também faz com que o imóvel seja considerado como urbano e não rural. Tá? E o outro detalhe, o fato gerador, lembrando que o IPTU apresenta 2 aspectos em relação ao seu fato gerador. O aspecto físico ou espacial diz respeito a
propriedade, posse ou domínio útil do imóvel situado na faixa territorial urbana. Tá? Então, esse é o aspecto físico ou físico do IPTU, do fato gerador do IPTU. Agora, qual o aspecto temporal? O aspecto temporal diz respeito ao momento da ocorrência do fato gerador. No caso, qual é o momento que vai ocorrer o fato gerador do IPTU? O fato gerador do IPTU ocorrerá, em regra, no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, em regra, o momento da ocorrência do fato gerador do IPTU vejam vocês, o dia 1º de janeiro de cada ano, se a lei do município não definir outra data. Porque a lei do município pode perfeitamente definir outro dia. Se não definir, vai ser o dia 1º de janeiro. E olha que as provas têm gostado de fazer um pequeno pega. Vai lá na questão, pergunta o seguinte: qual o momento da ocorrência do fato gerador? Aí vai lá como alternativa e descreve o fato gerador. Gente, olha a pergunta, tem que saber interpretar a pergunta. Não perguntou qual era o fato gerador, perguntou qual era o momento da ocorrência do fato gerador. Então, olha só, no caso do IPTU, qual que é o fato gerador do IPTU? É a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel situado dentro da zona urbana do município. Qual é o momento da ocorrência do fato gerador? Olha só, o dia 1º de janeiro de cada ano, se a lei não definir outra data. Então, se cair numa prova uma pergunta dessa, qual é o momento da ocorrência do fato gerador, tá? Então, vocês respondem o quê? O dia 1º de janeiro de cada ano, se a lei municipal não definir outra data. Então, fiquem atentos aí para essa pegadinha. Muito bom. Quem é o sujeito passivo do IPTU? Gente, é muito simples. O sujeito passivo é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel urbano. Muito simples. Então, um desses contribuintes aqui, a pessoa que mantém a ocupação efetiva do imóvel urbano, é que será obrigada a pegar o valor do IPTU e entregar aos cofres aqui do município. Então, esse é o sujeito passivo. E a base de cálculo? Gente, a base de cálculo, vejam vocês, a base de cálculo será o valor venal do imóvel. Tá? O valor venal do imóvel seria aquele que seria alcançado em uma venda em livres condições normais de mercado. Então, esse é o valor venal. Então, o município encontra o valor venal, e faz o cálculo do IPTU e notifica o contribuinte aqui para o pagamento do tributo. Lembrando que a fixação da base de cálculo do IPTU não segue o princípio da noventena, não segue o princípio da anterioridade nonagesimal. E lembrando também, tá, que aqui fazendo uma colinha aqui do meu livro, tá, quem quiser, Manual de Direito Tributário da editora Saraiva, a base de cálculo é evidente, tá? Ela tem que ser fixada por lei, tá? Ela não pode ser fixada por decreto, nem por outro instrumento, outra espécie normativa, só pela lei em sentido estrito, em observância ao princípio da legalidade. Só que tem um detalhe, tá? Porque o município, tá, ele pode promover a atualização monetária, tá, da base de cálculo por simples decreto. Agora, desde que não utilize percentual superior ao índice oficial de correção. É o que está dizendo a súmula 160 do STJ, que diz o seguinte: é defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Então, o município pode, por decreto, tá, atualizar, de acordo com o índice de correção monetária, a base de cálculo. O que não pode fazer é utilizar índice
superior ao oficial de correção monetária, ok? Então, essa é a base de cálculo. E as alíquotas do IPTU? Olha só, as alíquotas do IPTU, elas são definidas por lei, tem que atender todos os princípios tributários, cada município, vejam vocês, cada município fixa seu próprio IPTU, tá? De acordo com a sua respectiva lei municipal. Agora, o artigo 156 da Constituição Federal, lá no seu parágrafo 1º, trata da progressividade aqui do IPTU. Olha só o que vai dizer o parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Então, olha só, de acordo com o artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Federal, o IPTU poderá, olha só, o IPTU poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Olha só, nós vamos ter essa progressividade aqui em razão em que pode ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Além dessa progressividade, nós vamos ter uma outra progressividade aqui que é em relação à função social do IPTU. Então, olha só, aquele imóvel urbano que não foi edificado, esse imóvel urbano que não foi edificado, esse imóvel ele não está atendendo à função social. Então, ele está servindo para prejudicar a sociedade, na medida que não há construção, não serve aqui de abrigo para uma família e não serve aqui como sede de uma empresa que gera empregos, que movimenta a economia, que presta serviços e circula mercadorias. Então, eu tenho que combater esse tipo de propriedade que não atende à função social. Por isso é que se pode instituir a progressividade nesse caso. Nesse caso específico, o município está autorizado a instituir alíquotas progressivas no tempo. Significa que a cada ano que o imóvel não for construído, aumenta-se a alíquota. Então, cada ano vai aumentando até chegar no 5º ano. Atingiu o 5º ano, o proprietário não deu a construção devida, o município, então, está autorizado a desapropriar esse imóvel e pagar a desapropriação com títulos da dívida pública. Tá? Então, prestem bastante atenção nas alíquotas do IPTU, porque elas podem ter essa progressividade aqui em razão à função social da propriedade. Caso não haja construção, as alíquotas serão aumentadas pelo prazo de 5 anos, chegando no 5º ano sem construção, o município está autorizado a desapropriar o imóvel e pagar com títulos da dívida pública, e nós vamos ter essa outra progressividade do artigo 156, parágrafo 1º, que diz que o IPTU poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso aqui do imóvel. E quase finalizando, qual é o lançamento fiscal do IPTU? O lançamento fiscal do IPTU é muito simples, gente, é direto ou de ofício. É o próprio município que descobre o valor venal, que faz a avaliação do imóvel, descobre seu valor venal, aplica a alíquota, calcula o tributo, preenche a guia e envia para o endereço do contribuinte. Então, o contribuinte só precisa fazer o quê? Só ir no banco e pagar. Tá? Então, nesse caso, o lançamento, o cálculo é feito integralmente pelo fisco, o contribuinte não faz nada. Então, meus amigos, esse é o IPTU. Eu estou tirando aqui do meu livro, tá? Algumas questões de prova, tá? Eu separei aqui 2 questões. Olha só, um concurso, tá, para auditor da Receita Federal. Olha a questão que caiu. Sobre o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, previsto no artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal,
de competência dos municípios, é incorreto afirmar. Alternativa A, terá como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado em zona urbana. Então, eu já sei que essa questão aqui está aparentemente correta. Letra B, poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização do imóvel. Nós vimos aqui, o artigo 156, parágrafo, vimos que o IPTU pode ter alíquotas diferentes. Letra C, terá alíquotas progressivas em razão do valor do imóvel. Tá? Vamos segurar aqui a alternativa C e vamos passar para as demais para ver se elas estão corretas. Olha só, alternativa D, poderá ter alíquotas progressivas no tempo, no caso de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Essa questão está correta. Acabei de falar que as alíquotas poderão ser progressivas. Letra E, poderá ter alíquotas diferentes de acordo com o uso do imóvel. Olha só, poderá. Gente, pergunta qual a alternativa incorreta. A alternativa incorreta aqui será a alternativa C, porque está utilizando a expressão terá. Olha só, terá alíquotas progressivas em razão do valor do imóvel. O IPTU poderá ter alíquotas progressivas. Se utiliza a expressão terá, está sendo o quê? Um imperativo. E a Constituição fala em poderá. Olha que questão ridícula. Ó, o examinador foi lá e trocou a expressão terá pela expressão, aliás, trocou a expressão poderá pela expressão terá, e muita gente deve ter errado essa questão por falta de atenção. Essa, a outra questão, essa já foi da prova da UAB. Olha a questão da UAB. Semprônio dos Santos é proprietário de um sítio de recreio, local destinado ao lazer na área de expansão urbana, na região serrana de Paraíso do Alto. A área é dotada de rede de abastecimento de água, rede de iluminação pública e esgotamento mantidas pelo poder público, pelo município, embora não existam próximos escola ou hospitais públicos. Nesse caso, Semprônio deve pagar qual imposto? Eu já sei de cara que ele tem que pagar o IPTU, porque, de acordo com o artigo 32, o imóvel está localizado aqui na área de expansão urbana e ele tem pelo menos 2 daqueles requisitos do artigo 32 CTN. Então, a alternativa correta aqui é o IPTU, que diz o seguinte: o IPTU, por ser área de expansão urbana dotada de melhoramentos. Tá? Então, a única alternativa correta é o IPTU. Então, pessoal, esse foi o imposto sobre a propriedade predial territorial urbana. Até o próximo tributo. Um abraço para vocês.